Rússia prepara uma invasão à Ucrânia para o final de janeiro de 2022. Cresce a possibilidade de uma invasão da China a Taiwan. Nova variante deixa o mundo em alerta. O Congresso dos Estados Unidos se prepara para uma outra pandemia que virá novamente da China. Veja tudo isso agora aqui no Notícias e Guerras. Olá generais, aqui quem fala é o Erickson e sejam bem-vindos para mais um vídeo de notícias. A crise entre Rússia e Ucrânia está começando a chamar a atenção dos países ocidentais e, recentemente, o chefe da Agência de Inteligência e Defesa da Ucrânia, Kirilo Budanov, disse ao site de notícias Military Times que a Rússia lançará uma invasão à Ucrânia no final de janeiro ou mais tardado no comecinho de fevereiro. Diante dessa informação, precisamos fazer duas análises. A primeira é sobre o inverno no leste europeu, que geralmente começa na metade de novembro e termina na metade de fevereiro. E nesse período, muitos ativos militares, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, costumam ser remanejados para outros locais. Isso ocorre porque muitas regiões em ambos os países ficam cobertos por neve, prejudicando o deslocamento dos veículos militares e dos blindados, o que acaba fazendo com que eles sejam alvos fáceis de artilharias e drones. Então, essa movimentação acaba por ser sazonal e estratégica. Vale ressaltar que a guerra civil no leste da Ucrânia começou em 2014 e de lá para cá, várias dessas movimentações estratégicas ocorreram durante o inverno, fazendo por inúmeras vezes as pessoas acharem que os russos e os ucranianos entrariam em guerra, ou seja, já estariam se preparando para a guerra. Quem aqui não se lembra do início de 2021, lá para o final de janeiro, quando vários perfis no Twitter lançaram vídeos de veículos militares e russos e de ucranianos também se movimentando. Por várias vezes eles chegaram até a cogitar que uma invasão russa à Ucrânia era inevitável, que iria acontecer, mas nada aconteceu. Tudo bem que a Rússia anunciou uma série de exercícios militares naquela época, mas a única diferença dos anos anteriores foi que o número de movimentações cresceu, foi maior, mas ainda assim nenhuma invasão ocorreu. Uma coisa que costuma ocorrer lá no início do inverno são as quebras de cessar-fogo, que ocorrem de ambos os lados. Isso até que é justificável durante o inverno. Nenhuma incursão pode ser lançada devido a más condições climáticas que ocorrem durante o inverno no leste europeu. Então, os rebeldes e o governo ucraniano tentam controlar o máximo de posições estratégicas possíveis para reforçá-las durante os períodos de geadas. Ou seja, quem conseguir o maior número de pontos estratégicos vai se dar bem numa retomada de conflito. Já a segunda análise ela contrasta um pouco com a primeira análise, já que em 2022 pode sim ser um ano de guerra entre Ucrânia e Rússia, já que muitos indícios corroboram para isso. O primeiro indício vem de dentro da Ucrânia mesmo, com um projeto de lei política de estado de transição, que está para ser votado na Verkhovna Rada, que nada mais é que a Câmara Legislativa da Ucrânia. Esse projeto tem como principal proposta retirar a Ucrânia do Acordo de Minsk. E para quem não sabe e nem está por dentro dessa guerra aí, o Acordo de Minsk é um cessar-fogo que pôs um fim temporário na guerra civil ucraniana que está ocorrendo lá no leste do país. Esse acordo foi assinado por representantes da Rússia, da Ucrânia, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk. O interessante é que os rebeldes separatistas já deixaram claro que se a Ucrânia sair desse acordo, a guerra recomeçará. Então esse aí é o primeiro indício de que a guerra de fato pode ocorrer. O segundo indício vem de fora, como por exemplo, a chegada de 80 mil quilos de munição para forças militares ucranianas, na qual foram vendidas pelo governo dos Estados Unidos, além da presença de alguns consultores militares do Reino Unido na linha de frente, isso que já vem ocorrendo há bastante tempo. Apesar de difícil, muitos analistas apostam na guerra para o começo de 2022, ali mais ou menos no período que a gente diz, que é no finalzinho de janeiro e na metade ali de fevereiro. É quando dá início ao fim do inverno no leste europeu. Mas o que vocês acham? Acham que vai ter guerra? A Rússia de fato vai invadir a Ucrânia?
ou isso é mais uma propaganda dos Estados Unidos para desestabilizar a Rússia? Deixa aí nos seus comentários o que você acha. Nova pandemia está a caminho e pode vir novamente da China. Esse assunto polêmico deixou muita gente intrigada depois que o senador americano Jim Risch, do Partido Republicano, anunciou que o Congresso dos Estados Unidos está trabalhando em uma lei para preparar o país e o mundo, para a próxima pandemia que está por vir. Segundo ele, essa nova pandemia provavelmente virá da China. Essa informação foi noticiada no Twitter do George Robin, que é colunista do Washington Post e analista político da CNN, lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Ele não deu mais detalhes sobre isso, entretanto, nós fizemos uma busca e descobrimos que esse projeto de lei foi apresentado no dia 24/6/2021 e ainda está em análise para seguir em votação no Senado dos Estados Unidos. Em resumo, essa lei tem como objetivo destinar recursos para preparar tanto os Estados Unidos quanto outros países do mundo a enfrentarem uma nova pandemia, que, segundo eles, não está muito longe de acontecer. Não sabemos se Jim Risch tem informações privilegiadas de que está mesmo para surgir uma nova pandemia vindo da China, ou se ele disse isso apenas como uma retórica, já que ele é do Partido Republicano, mesmo partido na qual Trump foi candidato e eleito presidente, e que bateu muito na China durante a presidência do Donald Trump. Então não sabemos isso, se realmente ele tem informações que está para surgir uma nova pandemia, um novo vírus lá na China que tem potencial pandêmico. Mas conta aí, se vocês acreditam que já estamos à beira de uma outra grande pandemia, será que ela vem mesmo da China? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Atenção, por conta das políticas de privacidade e de segurança do YouTube, nós não falaremos o nome da doença que está causando essa pandemia. O mundo voltou a se preocupar com a pandemia após o surgimento de uma nova variante na África do Sul e Botsuana. Muitos cientistas afirmam que essa nova variante pode ser mais perigosa do que as anteriores, ligando o alerta na OMS, que batizou essa variante de Omicron. A Europa e várias outras nações proibiram voos vindos de países africanos, onde foi detectado casos da nova variante. Apesar de ser muito cedo para conclusões, alguns cientistas suspeitam que o programa de vacinação global pode estar em risco devido a essa variante. Entretanto, mais estudos devem ser feitos para poder confirmar essa suspeita. Então, até o momento, não podemos afirmar nada e nem criar pânico desnecessário. O governo brasileiro disse inicialmente que não proibiria nenhum voo para nenhum país, pelo fato de acreditar que a variante já estava circulando aqui dentro. Mas, seguindo os conselhos da Anvisa, o governo resolveu proibir voos para 6 países africanos. São eles: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Quem também se pronunciou contra a nova variante foi o presidente do Butantan, Dimas Covas, que disse que infelizmente essa nova variante vai chegar no Brasil cedo ou tarde, e disse também que agora a preocupação maior deve ser conter a propagação da nova variante. Dimas Covas aproveitou também e disse que o Butantan está estudando a possibilidade de doar vacinas aos países africanos com casos registrados da nova variante. Enquanto isso, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que o Omicron já pode estar circulando no Brasil, já que vários voos, tanto da África, do continente africano, quanto da Europa, vieram para cá antes do anúncio da nova variante. Ele disse o seguinte, abre aspas: realmente a possibilidade existe, não temos como dizer que é zero chance de já estar no Brasil. A possibilidade de termos algum caso que não tenha sido identificado existe, é uma possibilidade, mas até o momento não existe. Fecha aspas. Até o momento que fizemos esse vídeo, os países com casos confirmados são os seguintes: África do Sul, 99 casos confirmados, 990 suspeitos. Países Baixos, 13 casos confirmados, 48 suspeitos. Botsuana, 6 casos confirmados, 9 suspeitos. Inglaterra, 2 casos confirmados. Hong Kong, 2 casos confirmados. Austrália, 2 casos confirmados. Itália, 1 caso confirmado. Israel, 1 caso confirmado e 7 suspeitos. Bélgica, 1 caso confirmado. República Tcheca, 1 caso confirmado. Alemanha, 3 casos suspeitos. Dinamarca, 2 casos suspeitos. Áustria, 1 caso suspeito. Apesar de toda essa preocupação, a médica e presidente da Associação Médica da África do Sul, Angelique Coetzee, diz que a nova variante causa sintomas incomuns,
porém leves e fáceis de tratar. Segundo ela, os sintomas mais comuns causados pela Omicron são dores musculares, cansaço e indisposição. E de acordo com estudos clínicos, que são aqueles feitos por médicos quando você vai lá fazer uma consulta, aponta que os sintomas duram por volta ali de 2 dias e o mais tardado 3 dias. E depois eles desaparecem. Bom, essa variante é algo sim que tem que se preocupar, algo que tem que prestar atenção, tem que ter cuidados, que apesar de não ser muito conhecida, ela carrega várias mutações dentro dela, inclusive de variantes anteriores, antigas. Então é algo que tem que se preocupar, principalmente aqui o governo brasileiro. Nós temos aí o fevereiro, né? Não sei exatamente quando é que será o carnaval, mas temos aí o carnaval, as festas de fim de ano. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, apesar de a presidente da Associação Médica da África do Sul dizer que os sintomas são leves e até fáceis de se tratar. O que vocês acham? Você acha que essa nova variante vai piorar a pandemia que está começando a retroceder graças às vacinas, né, e os novos hábitos de prevenção que as pessoas vêm tendo aí? China lançou neste domingo uma nova incursão com 27 aeronaves militares na DIS de Taiwan, incluindo 5 bombardeiros com capacidade nuclear. A DIS nada mais é, para quem não sabe, Air Defense Identification Zone, que traduzindo para o português significa Zona de Identificação de Defesa Aérea. Na prática, a DIS é uma zona onde ocorre a identificação da defesa aérea de um país, além da detecção, localização e controle de aeronaves, tanto civis quanto militares, inclusive antes delas invadirem de fato o espaço aéreo do país atacado. Essas incursões chinesas aumentaram nos últimos dias após a visita de 5 membros do Congresso dos Estados Unidos à ilha, que é considerada pela China um território rebelde, ou seja, um território que faz parte da China, mas se rebelou e se separou. Esta é a maior incursão feita pela China desde 4 de outubro de 2021, quando 22 aeronaves invadiram a DIS de Taiwan. Enquanto isso, em uma entrevista à CNN, a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que as ameaças de agressão da China só vêm crescendo a cada dia e que uma invasão não é mais questão se ocorrerá, e sim quando ocorrerá. Conforme informamos anteriormente, essa tensão entre os dois países piorou depois que 5 legisladores dos Estados Unidos visitaram Taiwan na noite de quinta-feira, mais precisamente no dia 25 de novembro de 2021. Eles se encontraram com Ing-wen e reforçaram, apesar dos avisos da China, a cooperação entre ambas as partes, com assuntos delicados como questões econômicas, comerciais, políticas e militares. O governo chinês, por sua vez, ficou furioso com essa visita e ampliou os esforços militares para uma futura invasão à ilha. Segundo alguns analistas, o motivo principal dos interesses americanos em Taiwan, inclusive também da China, é que a ilha possui um dos maiores polos industriais de microchips e semicondutores do mundo, sendo o mais importante do planeta. Os taiwaneses também possuem a tecnologia mais complexa do mundo em relação à fabricação de microchips, tendo como principal mercado os Estados Unidos e a Europa. Cerca de 67% do fornecimento global de microchips e semicondutores é feito por Taiwan. E com o mundo cada vez mais dependente desse produto, os olhos se voltam ainda mais para a ilha. Tanto a China quanto os Estados Unidos brigam por uma fatia desse mercado. Eles querem passar a ser os líderes de produção tanto de microchip quanto de semicondutores. E nada melhor do que pegar um país que já está consolidado e que cresce cada vez mais a cada dia. Então, ou seja, a disputa por Taiwan é meramente comercial e não tem nada relacionado à defesa dos princípios democráticos e nem por questões territoriais históricas, que no caso é alegado pela China. Alguns estudiosos e analistas acreditam que a guerra entre Taiwan e China ocorrerá por volta de 2022 e que fará com que Estados Unidos e a OTAN entre para defender os taiwaneses, provocando então uma guerra de larga escala, inclusive com a participação do Japão, da Rússia, da Índia, do Irã e provavelmente até a Austrália ali. E você, o que acha? Você acha que em 2022 a China invadirá mesmo Taiwan? Ou isso só vai acontecer lá para 2030, 2035? Deixe aí nos comentários o que você acha. Porque nós ficamos por aqui.
Agradecemos a sua participação, não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever para receber novas notícias. Muito obrigado e até o próximo dia, generais.